Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso. E na aula de hoje nós vamos colocar alguns efeitos no nosso joguinho. Também vamos adicionar um cenário aqui para o nosso cenáriozinho. E vamos colocar um efeito de fantasma aqui nas explosões, tanto do jogador quanto do inimigo. Então vamos começar. Pegar aqui, defino o efeito. Defino o efeito como fantasma. E aqui o valor 12. Muito bem. Também no inimigo nós vamos colocar o efeito de fantasma quando ele for explodir. Então aqui, fantasma, como 12. Muito bom. Agora, vamos colocar os efeitos sonoros aqui do nosso jogo. Então, apagar esse efeito aqui que vem por padrão. Vamos carregar o nosso som que está lá naquela pastinha que a gente passou para vocês. Muito bem. O personagem vai ter o som de Game Over, que como vocês podem ver, está bem alto. Então a gente tem que configurar aqui o volume dele. Então aqui, logo quando o nosso joguinho começar, nós vamos colocar o volume para 30%, que já fica um pouco mais agradável. Então aqui vamos tocar o som de Game Over logo quando ele for começar a explodir. Muito bem. Para o inimigo, vamos fazer uma coisa muito parecida. Apaga aqui o som padrão. Vamos pegar aqui o som de explosão dessa vez. Muito bem. Vamos definir o volume para 30%. Puxar um pouquinho para cima. Vamos tocar o som de explosão logo aqui abaixo. Se colocarmos aqui em cima, ele vai separado pelo pare. Olha só como já fica um som mais legal. Muito bom. Agora o nosso laser. Vamos tocar o laser também. Importar aqui. Apagar. Vamos importar o som do laser. Vamos configurar o volume dele para 15%, que já é um som mais secundário, então ele não precisa ser muito alto. Vamos colocar a definição do volume aqui, que ela não aconteça toda vez. Muito bem, vamos tocar o som quando ele for iniciado. E agora a energia, a gente tem um sonzinho para quando ela for coletada. Então vamos importar aqui o som da coleta. Muito bem. Vamos definir aqui o volume, junto com as definições aqui do tamanho. Vamos definir o volume em 15%. Vamos tocar o som da coleta quando ele for de fato ser coletado, que é aqui quando ele toca o jogador. Muito bem. Aqui nos cenários, a gente pode ver que o nosso cenário é branco, né? Ele está totalmente em branco. Então vamos mudar isso agora. Aqui em selecionar cenário, a gente vai pegar um cenário padrão do Scratch. Que vocês podem escolher qualquer um, e eu gostei desse aqui de Nebula. Muito legal. Vamos aqui. Então quando ele for clicado, a gente vai definir o volume, primeiramente para 15%, certo? E aqui a gente tem um detalhezinho muito interessante. Como o nosso cenário vai ser tocado sempre, ele vai estar sempre aqui na nossa tela, se a gente tocar o som da música tema uma única vez, ele vai tocar e vai parar e o nosso jogo vai ficar sem música tema. Então a gente vai colocar ele dentro de um loop aqui de sempre. Muito bem, vamos importar aqui o som novamente. Agora a música tema. Muito legal, a gente definiu aqui para 15% o volume. Vamos tocar a música tema até o fim, sempre assim, dessa forma ela acaba e começa novamente. Muito legal. Se a gente der uma testadinha aqui, a gente pode ver o nosso joguinho com o som de laser, explosão, muito legal. A coleta, muito bem. E o game over. Para ficar um pouco mais interessante, a gente pode colocar um efeito de brilho aqui negativo para o nosso cenário. Assim, se a gente colocar menos 40, por exemplo, quando o nosso joguinho iniciar, ele já fica com um visual mais escuro, mais legal. Muito bem. E pela aula de hoje foi isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção
e vejo vocês na próxima. Até mais.